Salut! Bienvenue au cours numéro 2 au niveau intermédiaire. Bon, on va faire une continuation du cours antérieur où on a parlé de la cause et la conséquence. Aujourd'hui, on va parler de la concession et l'opposition. Ok? C'est bien important aussi pour l'écrit, aussi à l'oral, pour connecter des phrases. On appelle aussi des connecteurs. Ok? On va parler au début sur la différence entre la concession et l'opposition. Qu'est-ce que c'est la concession? C'est le plus dur à comprendre. Bon, la concession, c'est un synonyme d'accord. Ok, d'accord. On accepte une idée pour mettre une autre en valeur. On accepte une idée pour mettre une autre en valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a deux idées dans les phrases et qu'une idée, c'est contraire à l'autre. Ok? Mais on accepte une idée pour mettre en valeur, pour dar destaque à l'autre. Regardez ces phrases. Malgré petite, Hélène joue au basket. Malgré petite, Hélène joue au basket. Malgré, c'est l'équivalent à pesar. Alors, je dis que il y a deux actions. Être petite et jouer au basket. Regarde, c'est des oppositions, non? Parce que jouer le basket demande une hauteur. Mais elle est petite. Alors, c'est deux idées contraires. Mais pour mettre en valeur une idée que c'est jouer le basket, j'accepte l'autre, ok? C'est d'être petit. Vous comprenez? Bon, ela é pequena, ok? A gente aceita o fato dela ser pequena para colocar em valor o fato dela jogar basquete. O que isso significa? Que as duas ideias, apesar de opostas, elas conversam. Então tem uma concessão de ideias, por isso que a gente chama de concessão. Olha só essa frase como ficaria em português. Apesar de pequena, a Helena joga basquete. Ok? Então são duas ideias contrárias que acabam se conectando ali. Tem uma concessão entre as duas. Ok? Agora também a gente tem l'opposition. L'opposition, c'est bien plus facile. L'opposition est un synonyme de contraire ou contraste. Contraire ou contraste. Alors, on a deux idées bien différentes et on met un mot, petit mot, pour marquer cette opposition. Alors, Hélène est petite, alors que son mari est grand. Regarde, j'ai deux idées. Petit, Hélène est petite et son mari est grand. Et je mets une expression pour marquer cette différence. En português, ça serait Helena é pequena, enquanto seu marido é grande. Ok? Alors, ce que seria um enquanto, mais ou menos? Então, equivalente a, por exemplo, Helena é pequena, enquanto ou ao mesmo tempo que seu marido é grande. Ok? On va voir des expressions qu'on utilise pour chaque expression. Ok? Pour chacune des exemples de concession ou l'opposition. Pour la concession, on a malgré, même si, par ailleurs, dificinho assim, par ailleurs et quand même. Ok? Ça, c'est la concession. Pour l'opposition, qui va mettre en valeur les différences, on a à l'opposé, inversement, en revanche, très important en revanche, par contre et au lieu de. Ok? Par exemple, à la phrase antérieure, on pourrait dire Hélène est petite, par contre son mari est grand. Ok?
le même effet. Ou l'autre phrase, on pourrait dire, même si petite, Hélène joue au basket. Alors, on peut en changer cette expression. Alors, c'est bien même se eu não change, se a gente mistura essas expressões no mesmo texto, porque fica muito pobre eu usar, todas as vezes que aparece oposição, eu usar inversement, à l'opposé, todos os momentos, sabe? À l'opposé de moi, ma sœur n'aime pas travailler. À l'opposé de ma sœur, j'aime dormir. Fazer várias frases com o mesmo sentido e usar as mesmas palavras. Isso deixa o texto morto, o texto pobre. Por isso que essas expressões, ó, tem até estrelinha lá para você lembrar. Estrelinha, vou até destacar a estrelinha, para você lembrar de marcar no papel, de deixar num lugar visível, para você sempre lembrar de utilizá-las, ok? Bon, on va passer aux exemples. Observez ces phrases. Même si elle s'excuse, je ne lui pardonnerai pas. Même si elle s'excuse, je ne lui pardonnerai pas. Ok. Só deixa eu consertar uma coisinha aqui que tá com S errado. Isso aqui, gente, é o futuro. A gente vai falar dele depois, mas eu coloquei um S sem querer. Olha só. Même si elle s'excuse, je ne lui pardonnerai pas. Regarde. On a je ne lui pardonnerai pas. Ok? Eu não vou a perdoar. Et s'excuser. Ok? Sont des actions différentes. Mais, regarde. Là, je mets même si. Comment je sais que même si c'est une concession? Parce que j'ai dit, mesmo que ela se desculpe, eu não vou a perdoar. Então, olha só, mesmo que isso aconteça, mesmo que a oposição aconteça e outra coisa, a consequência não vai acontecer. Dá pra entender? Aí a gente vai ver outras frases um pouquinho mais fáceis, talvez essa tenha ficado um pouco confusa. Vamos ver na próxima. Mon fils, par ailleurs déjà adulte, n'est pas responsable. Alors, mon fils, déjà adulte, n'est pas responsable. Ok? O que eu tô querendo exprimir com essa frase? Que olha só, ele é adulto, mas não é responsável. Entenderam? São coisas opostas. Isso a gente entendeu. Mas por que não é oposição? Porque eu não tô falando assim, ó, ele é adulto, mas ele não é responsável. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo, ó, mesmo que déjà adulto, mesmo que adulto, ele não é responsável. Isso é uma concessão, ok? Par ailleurs, la concession. Ok? Olha o outro exemplo. Ça faisait très froid, il est parti quand même. Ça faisait très froid, il est parti quand même. Olha só, fazia muito frio e ele partiu. Ou seja, é uma ação que você não esperava acontecer. Ele partir, sendo que fazia frio. Então, são duas ideias opostas que acabam acontecendo juntas. Quando isso acontece, a gente fala de concessão. Concession. Et alors, on met une expression de concession qui est quand même. Quand même est bien utilisé. Ça veut dire mesmo assim. Ok? Au prochain exemple, je t'aime malgré tu. Je t'aime malgré tu. Isso aqui é uma famosa expressão, tá? Je t'aime malgré tu. Eu te amo apesar de tudo. Ok? Tudo. Então, olha só, tô dando todo o universo de possibilidades, mas apesar de qualquer coisa, olha só, concessão, eu te amo. Olha, você consentindo esse amor apesar de tudo. Concessão. L'opposition, on a des phrases petit plus simples. À l'opposé du Brésil, en France, il fait très froid. À l'opposé du Brésil, alors, on a Brésil et France.
d'opposition. Et là, je marque, renforce bien la différence entre les deux. Avec à l'opposé. Então, ao oposto do Brasil, en France, il fait très froid. Ok? La prochaine phrase. Tu es patient. En revanche, elle est impatiente. Regarde. Patient, impatiente. On a des opposés. Et là, on fait bien la différence entre les opposés. Avec en revanche. Ok? Donc, c'est deux phrases opposées. Et je marque bien, je fais la marcation de cette opposition. Avec en revanche. Ok? J'aime les langues. Par contre, je déteste les mathématiques. Deux idées opposées. Je fais la connexion entre deux idées opposées avec un connecteur ou une expression qui là, c'est par contre. Alors, j'ai les langues, les mathématiques, deux idées bien opposées et je fais l'opposition avec par contre. Au lieu de manger, je bu du vin. Au lieu de manger, je bu du vin. Alors, au lieu de, ça veut dire en vez de. Donc, regarde. Il y a boire et manger. Au lieu de manger, je bu. Alors, je fais une chose opposée. Manger e boire. São duas situações diferentes, né? Beber e comer. Então, no lugar de fazer isso, eu fiz aqui, olha só, uma oposição que realmente está marcada. A diferença, gente, falando em português agora, é que a concessão, as duas coisas, as duas frases, né? As duas ideias são diferentes, mas elas se conectam de alguma forma, tá? E na oposição, não, eu marco essa oposição, ok? Como lá, no lugar de comer, eu bebi vinho, ok? Espero que você esteja entendendo aí na sua casa, tá? Porque essa é uma coisa muito importante, principalmente para provas mais específicas de francês. A gente vai fazer exercícios agora que talvez esclareça mais toda essa ideia na sua cabeça. Olha só. Ma tante est très énergique. Mon oncle est paresseuse. Olha só, gente, tô falando de duas ideias aqui, ó. Énergique e paresseuse. Paresseuse, gente, é preguiçoso. Ou feiante, paresseuse, c'est presque synonyme, ok? Então, tô falando de duas ideias contrárias e tô querendo marcar essa contrariedade, tá? Tô usando, então, uma expressão de oposição. Alors, je peux utiliser, par exemple, par contre. Ok? Ou en revanche. Ok? Ça change. Inversement. Ok? Différentes options. Mais l'idée, c'est l'opposition. Ok. Vocês podem fazer esses exercícios aqui se você quiser na sua casa. Vamos lá. Je trouve de l'eau. J'ai encore soif. Ok. Regarde. J'ai deux actions opposées. Boire d'eau et avoir soif. Qu'est-ce que c'est avoir soif? Sede. Soif. Ok. Duas ideias opostas. Então, eu sei que é concessão ou oposição. Certo? Mas o que eu tô falando assim, ó. Olha essa palavrinha. Eu ainda tenho sede. Então, eu tô falando assim, ó. Mesmo que eu tenha tomado água, né? Mesmo que eu bebi água. Ou, melhor, par lieu, par exemple, ou malgré, apesar de ter bebido água, né? Eu tenho ainda sede. Então, esse ainda nos marca que essa ação aqui, ela não é tão oposta a beber água. Porque ela ainda está acontecendo. Ela ainda está com sede. Então, essa beber água não é totalmente oposição a não ter mais sede. Então, a gente coloca concessão. Por exemplo, malgré. Ok? Vamos lá. Il est calme. Je suis nerveuse. Deux oppositions.
Je veux marquer cette opposition. Alors, j'utilise à l'opposé. Ou, par contre. Ok. On va continuer. J'ai faim, tout à fait, le chocolat. Bom, quero dizer, gente, que eu tô com fome, mesmo com chocolate, ok? Mesmo que eu tenha comido chocolate. Então, ó, são oposições que se conectam, que tem uma concessão ali entre elas. Então, concessão, a gente vai lá na lista de de expressões que demandam, que explicitam concessão, e aí a gente coloca, por exemplo, par ailleurs de chocolat. Ok? On va passer. Je voulais étudier, je dormi. Olha só, eu queria estudar, eu dormi. Ou seja, oposições. Às vezes já aconteceu com vocês, queria estudar francês e acabou dormindo. Olha só, são oposições e eu quero marcar essa oposição. Então vamos lá na lista de oposições, ó. Se você não lembra, pode voltar lá, ó. Inversement, revanche, par contre. Par contre é o mais utilizado, sabe, em francês. Você pode, claro, usar os outros, mas par contre é mais utilizado, umas frases mais orais, né? O inversement, por exemplo, é bem usado mais na escrita, tá? É bem mais usado na escrita. E o en revanche também é mais na escrita, tá? O par contre é mais oral mesmo, mais utilizado na oral para dar essa oposição, tá? Mon chat, petit, fait trop de bruit. Ó, o mesmo exemplo lá da Helena, que era pequena, mas mesmo assim jogava basquete. Olha só, tô falando que mesmo pequeno, meu cachorro faz muito barulho. Então, concessão, né, gente? Concessão a gente usa, por exemplo, même si petit. Même si petit. Mon chat, même si petit. É separado aqui, tá, gente? Ficou perto, mas é même si petit. Fait trop de bruit, ok? Mesmo se pequeno, né? Ele faz muito barulho, ok? Ils ont aimé la présentation. Elle n'était pas bien. Então, olha, eles gostaram da apresentação, mas ela não foi boa. Tá, então eles gostaram, mesmo assim, já, gente. Ela não era boa, mas mesmo assim tem uma concessãozinha entre os dois opostos. Ela não ser boa e amar. Mas tem uma concessão ali. Então a gente coloca uma dessas palavras de concessão. Por exemplo, malgré. Tô falando errado todas as vezes o malgré. Malgré. É minha língua que tá um pouco presa hoje, gente. Malgré. O L vai lá no começo do céu da boca, faz malgré. Ok? Vamos lá, próxima frase. Faire une fête, vous devez voyager. Faire une fête, vous devez voyager. Essa é uma frase muito dita, por exemplo, quando a criança, adolescente faz 15 anos. Ai, no lugar de fazer uma festa, você deve viajar, por exemplo. Então, ó, tô fazendo duas oposições. Eu quero marcar essas oposições. Eu uso l'opposition, une expression de opposition. Por exemplo, au lieu de, lugar de. Então, esse au lieu de é muito utilizado no começo da frase, como esse exemplo ali. Au lieu de faire une fête, vous devez voyager. Ok, gente? Vamos fazer exercício aqui de descobrir se é concessão ou oposição. Primeira frase. Malgré le climat mauvais, il est allé courir. Gente, ele foi correr mesmo com o tempo frio, com o tempo mau. O que é isso, gente? O que é isso se não uma concessão? Você se arruma, você sai no frio para correr. Isso é uma concessão a uma coisa que poderia te impedir. O frio poderia impedi-lo de sair, mas ele saiu mesmo assim. Ele fez uma concessão àquela oposição primeira, que era estar frio e correr. Então, concession. Concession.
ok? E malgré também já nos deu a dica, né? Que era concession. Olha só. Elle aime voyager. Par contre, il aime rester chez lui. Elle aime voyager. Il aime rester chez lui. Regarde, c'est des idées complètement opposées et on renforce cette idée avec par contre. Alors, c'est une opposition. Ok, on va continuer. Même si j'ai beaucoup lu, je n'ai pas compris les sujets. Então, olha só, gente. E a pessoa, ela leu um monte, né? Ela leu bastante, mas não entendeu le sujet. Le sujet, gente, é o assunto. Então, ela não entendeu. Ela beaucoup lu, mais n'a pas compris. Então, gente, ela tentou, né? Tentou, fez uma concessão ali e não deu certo. Então, concession. Cette phrase, c'est une concession. Ok? Au lieu de conduire, j'ai pris le bus. Au lieu de, a gente já viu que é no lugar de. Então, no lugar de fazer uma coisa, eu fiz outra. Opposition. Au lieu de. Ok? J'étais en retard, que même je suis allée au cinéma. Alors, il y avait une action là. Être en retard, estar atrasado. Aller ao cinema, ir ao cinema. Então, são ações que geralmente não dariam certo, né? Porque são opostas. Mas aí, ele conseguiu fazer as duas juntas, conseguiu uma concessão. Então, concession. Quem me mostra isso também é o même si. Desculpa, quand même. Então, concession. Ok? La dernière. À l'opposé de mon mari, j'aime faire la fête. Faire la fête, gente, é uma expressão que quer dizer eu adoro me divertir, faire la fête, sabe? Fazer, não é fazer festas, não é esse sentido literal. É j'aime faire la fête, eu amo me divertir, ok? Então, olha só, l'opposé, o marido é chato, fica em casa. Moi, j'aime faire la fête. Alors, l'opposition. Já que eu falei na oral, e é muito legal vocês saberem também, que lembra aqueles pronomes tônicos que eu falava pra vocês? Ah, isso serve pra reforçar a oposição? Olha só, por exemplo, eu poderia falar à l'opposé de mon mari, moi, j'aime faire la fête. Eu poderia acrescentar aqui o pronome tônico, só pra dar mais uma reforçada mesmo nessa diferença. Por exemplo, j'aime faire la fête. Lui, il aime rester à la maison. Ok? Esses pronomes tônicos também servem para fazer a oposição, muito cuidado. Se recordem, ok? Vamos lá, a gente vai ver no texto então, oposições e concessões. Même si je n'ai pas d'argent, j'ai envie d'aller en France encore une fois. Par contre, je n'ai pas envie de visiter Paris. Je ne suis pas d'accord avec les comportements parisiens. En revanche, j'aime la campagne française. Par ailleurs, une ville magique, Paris a beaucoup de problèmes sociaux. Il y a toujours trop de monde. Par contre, les villes françaises ont beaucoup de charme. Opa, esse aqui ficou... Sobrou, né, esse deux aqui. Ont beaucoup de charme. Même si petite, on y trouve la beauté. Algumas coisinhas, né? Mas antes de eu traduzir para vocês, a gente vai falar de concessão e oposição. Vamos ver onde a gente acha cada uma das coisas. Même si, on a déjà vu, même si, c'est une concession. Même si j'ai pas d'argent, j'ai envie d'aller en France encore une fois. Olha só, mesmo que eu não tenha dinheiro, eu quero ir para a França de novo. Olha, ir para a França e não ter dinheiro não se conectam, tá? Mas, mesmo assim, eu quero conectar, eu quero fazer uma concessão. Então, é uma concessão, ok? Estou ligando duas ideias opostas. Estou fazendo uma concessão. Se fosse reforçar as duas ideias opostas, seria uma oposição. Olha só, a gente já vai achar oposições aqui, ó. Par contre.
Oposição. Vou trocar de cor aqui para vocês, porque vocês sabem que eu gosto de cores. Par contre. Ok? Oposição. Je n'ai pas envie de visiter Paris. Olha, apesar disso, eu quero ir para a França, mas par contre, je n'ai pas envie de visiter Paris. Porque todo mundo acha, né? França, Paris. Mas eu não. Ao contrário, não quero visitar Paris. Je ne suis pas d'accord avec les comportements parisiens. En revanche, olha só, estou fazendo uma comparação entre o comportamento parisiense, com la campagne française. Qu'est-ce que c'est la campagne? O interior. Então, olha só, não gosto do comportamento de Paris. En revanche, ou par contre, j'aime la campagne française. Ó, oposição. Par ailleurs, une ville magique, Paris a beaucoup de problèmes sociaux. Il y a toujours trop de monde. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que Paris, sim, é uma cidade mágica, mas mesmo assim ela tem muitos problemas sociais, muitas pessoas, trop de monde, gente, é muita gente, trop de monde, é uma expressão, trop de monde. E aí ele tá falando, olha, apesar disso, tem aquilo, oposição, mas eu tô conectando as duas oposições, é uma concessão, même si, par ailleurs, une ville magique, Paris a beaucoup de problèmes sociaux, il y a toujours trop de monde. Par contre, aí eu volto para oposição, né, gente? Par contre, ao contrário, les villes françaises ont beaucoup de charme. Eu acho que eu esqueci de escrever aqui, ó. Cidades francesas da campagne, né, do interior, ont beaucoup de charme. Tem muito charme. Charme é charme. Même si petite. Olha só, gente, como já muda a ideia da oposição. Olha só. Eu tô falando que assim, ó, elas têm muita beleza, a gente acha, encontra, trouver, encontrar, muita beleza. Encontramos belezas. Mas é bem pequena, então olha só. Pequena e muita beleza são ideias opostas, mas eu tô falando não. Mas apesar disso, elas são bonitas. Olha só, então eu tô fazendo uma concessão, eu tô unindo essas duas oposições para dar uma ideia. Então, ó, même si. Ok? Gente, essa aula, como na outra aula, ela é muito de você treinando em casa. Realmente de você fazendo frases, de você tentando fazer textos como esse aqui, vai fazendo, consulta o dicionário, depois corrige lá no Bon Patron, de novo, né, dando sempre a dica para você de fazer um texto no computador e corrigir no bonpatron.com, porque é um site gratuito que corrige os seus textos em francês e você pode usá-lo ilimitadamente, ok? Então, façam frases, prometam pra mim que vocês vão fazer frases, porque essa aula não vai adiantar de nada se você não treinar em casa. Como é muito a escrita que pega aqui, no oral até você acaba falando meio certo, mas na escrita muita gente erra na hora de escrever, ou faz, por exemplo, textos que não se conectam um com o outro, faz uma frase e ponto, outra frase, não conecta com eles. Aqui eu te mostrei vários conectores para ideias. E isso, gente, é um de valor enorme, ok? Donc, merci beaucoup et à la prochaine.